Então tá, pessoal, muito boa noite a todos. Eu trouxe um estudo baseado num dos livros que mais me encantam quando eu leio a Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Por vários motivos, Eclesiastes ele parece assim um livro extremamente triste em alguns pontos, outros parece demonstrar um indivíduo que parece ter chegado no limite da decepção em relação à vida. E é interessante analisar algumas conclusões, indagações e questionamentos que ele mesmo se faz diante de um mundo que nós encontramos uma série de problemas. E quando nós pensamos no mundo que nós vivemos, nós não encontramos simplesmente um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, um mundo que nós olhamos para ele e dizemos que ele é isento de problemas. Nós encontramos, muito antes aqui do coronavírus, nós encontramos guerras, a nossa história marca isso tudo. Nós encontramos desavenças, conflitos, problemas tão comuns como a gente olha por aí como a fome, corrupção, o ser humano se aproveitando do outro. E diante dessa realidade do mundo, eu tenho certeza que todos nós olhamos para ele e nós podemos dizer o quanto nós fomos já machucados aqui por uma série de situações que não foram assim tão desejáveis na nossa vida. E quando nós olhamos para o ser humano, ele tentou propor ao longo da história uma série de soluções. E soluções essas por meio da política, por meio de ideologia, por meio de tantas outras coisas que, de certa maneira, procurariam trazer a paz para esse mundo e buscando trazer situações e soluções que seriam efetivas. Quando a gente ouve a música muito famosa do John Lennon, chamada Imagine, acho que vocês já ouviram falar dessa música. Ali nós temos alguém que propõe uma solução ao mundo, que é só retirar as fronteiras, é só acabar com as religiões, acabar com as diferenças, e dessa forma nós viveremos de mãos dadas num mundo muito melhor, uma solução autoritária. E aí nós observamos, no início do século XX, a modernidade, esse período que foi marcado pela modernidade, houve aí uma forte ênfase na questão científica. Então, por meio do cientificismo e tudo mais, de certa maneira, nós encontraríamos a solução para os problemas do homem. E a ciência começou a evoluir cada vez mais, e o homem entendeu no iniciozinho do século XX de que simplesmente com a ciência acabariam as diferenças entre as pessoas, porque os avanços seriam cada vez maiores, a pobreza acabaria, as dificuldades do homem acabaria, e todo esse pensamento cientificista, muito vindo de outras épocas, acabou gerando a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, e nós vemos que o problema do homem ainda não foi resolvido, até que nós chegamos num período chamado pós-modernidade. Essa pós-modernidade é basicamente uma crítica à verdade, parece não existir mais verdade no mundo, e praticamente tudo aquilo que uma pessoa fala, a outra precisa concordar, e é basicamente esse mundo que nós vivemos hoje, de um ceticismo, onde as pessoas querem moldar o seu mundo ideal. Mas eu quero te convidar a olhar para esse texto aqui de Eclesiastes capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 8, Eclesiastes capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 8, vamos encerrar o capítulo 5 e vamos adentrar o capítulo 6 até o versículo 12. Então esse texto vai nos ajudar a compreender um pouquinho melhor um pouco dessa visão, o que é o mundo diante do autor de Eclesiastes e o que ele nos encoraja a entender de uma perspectiva correta o mundo que nós vivemos sob a perspectiva de Deus. Esse é o nosso desafio para hoje. Então abre tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, eu vou ler a partir dos versos 8 e nós encerramos o capítulo 6, versículo 12. Vou usar aqui a versão NVI. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefícios trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito,
mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de sua vida, que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, estão presentes de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo que existe já recebeu o nome. Já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, te agradecemos nessa noite, Pai, pela Tua palavra, que nos ilumina, que corrige a nossa visão defeituosa do mundo ao nosso redor. Muda, Deus, o nosso coração, a fim de que possamos te amar cada vez mais, deixando os nossos ídolos e caminhando na direção do Senhor em santidade, em amor e conhecendo a Ti cada vez mais. Te louvamos por Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar e nos dá acesso a Ti. E louvamos também ao Teu Espírito Santo, que nos capacita, que abre o nosso entendimento e que fala conosco mediante essa palavra. É isso que eu te peço nessa noite, em Teu nome que eu oro. Amém. Ok, gente, então, no texto aqui nós vemos um problema que é levantado. Basicamente, sabedoria, poder e riquezas não dão sentido à vida. Por mais que a pessoa se esforce em obter todos eles, isso não é suficiente para garantir o sentido da vida a uma pessoa. Porque o rico não se satisfaz com a sua riqueza, o sábio com a sua sabedoria e o poderoso com o seu poder. Então, basicamente isso que nós lemos aqui. Portanto, qual é o sentido da vida em meio ao absurdo aqui que parece ser o fato de nós vivermos? E eu gostaria de sumarizar essa mensagem aqui em 3 pontos que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor o ensino do texto. Tá? Então, os 3 pontos que eu quero destacar, o primeiro deles é a riqueza como fonte de satisfação é correr atrás do vento. Em segundo lugar, a experiência e a razão são incapazes de mostrar o sentido da vida. Em terceiro lugar, o sentido da vida não está abaixo, mas acima do sol. Tá? Então, basicamente, são os 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Para nós entendermos um pouquinho melhor aqui,
o que nós estamos lidando, o Eclesiastes é um livro de sabedoria, então ele investiga todas essas questões. E é interessante analisar aqui, alguns atribuem a autoria a Salomão, mas é difícil a gente dizer que é exatamente Salomão, mas de qualquer maneira existe um sábio que ele discursa ao seu filho aqui, e basicamente ele está encenando, talvez seja a melhor noção de Eclesiastes, de um sábio encenando Salomão como um personagem. Ele basicamente olha para tudo aquilo que foi a vida de Salomão, ele basicamente analisa e ele está encenando aqui como se fosse uma personagem ao seu filho, mostrando como é a vida de Salomão, o resultado da vida dele, o que aconteceu no decorrer da sua caminhada, para que ele possa meditar então e ensinar ao seu filho como um grande mestre aqui. Então é basicamente isso que nós observamos no texto. E é interessante que a gente encontra alguns conceitos muito importantes aqui. Eu gostaria só de afinar essa parte para nós conseguirmos entender um pouco melhor a argumentação aqui desse autor. Tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver um termo aqui várias vezes que vai aparecer em todo o livro, que é o termo vaidade. Não sei se vocês já leram Eclesiastes, vocês vão se deparar com o termo, tudo isso é vaidade. Essa foi uma tradução, que os tradutores procuraram trazer o melhor sentido da palavra, porque é uma palavra que ela não existe no nosso português. O sentido de vaidade é ilustrado, a palavra no hebraico ela é ilustrada basicamente como se alguém estivesse correndo atrás de um vento, de uma fumaça, e ele sai correndo na direção daquilo, e quando ele vai tatear, ele vê que aquilo acaba se esvaindo das mãos dele. É basicamente essa ideia da vaidade ou da ilusão, conforme no texto é traduzido. Essa palavra aqui é a palavra hevel, tá? Então a gente vai voltar nela em alguns momentos. Hevel é a palavra que quer dizer aquilo que é efêmero, não tem durabilidade, é algo que, assim como o vento vem, vai embora, assim como o vapor, é algo inconstante, algo que não tem substância. Essa que é a ideia. Tá? Uma noção interessante aqui, o nome de Abel no hebraico é Hevel. Porque Abel chega, dá a melhor oferta para o Senhor, de repente o irmão dele não se agrada com isso, mata ele e a vida dele acabou. A vida dele foi tão passageira, tão efêmera, tão rápida, que nós encontramos aqui uma vida que é quase um absurdo. Tá, gente? Então essa que é a ideia. Eu vou pegar algo, quando eu vou tocar naquilo, quando eu vou firmar minhas mãos naquilo que eu desejo, aquilo se esvai entre os meus dedos, porque era só fumaça, não era algo concreto. Em segundo lugar, o autor vai falar inúmeras vezes de um termo chamado debaixo do sol. Nós lemos aqui pelo menos umas 4 vezes no texto em questão. E debaixo do sol, basicamente, traz uma ideia de tudo aquilo que acontece na terra, mas que tem desdobramentos eternos. Tá? Essa que é basicamente a noção, absurdos debaixo do sol é aquilo que acontece aqui, mas que eles têm desdobramentos muito maiores do que aquilo que realmente só acontece aqui. E essa ideia é demonstrada posteriormente porque Deus vai trazer justiça algum dia no mundo. E essa é a esperança, mas não acontece às vezes na terra. E onde é que vai acontecer essa justiça? Então o autor ele especula o que acontece posteriormente. E o terceiro elemento eu vou deixar para depois, que a gente vai trabalhar um pouquinho dele mais adiante, ok? Então, indo para o primeiro ponto, a riqueza como fonte de satisfação é correr atrás do vento, ela é hevel, certo? Ela é como nós tatear algo que nós não temos capacidade, porque aquilo é como se fosse vapor. Pensa o seguinte, quando nós olhamos lá no livro de 1 Reis, nós temos uma descrição bem interessante aqui, já que Salomão é o personagem em questão, da riqueza que Salomão recebia todos os anos. E quando nós olhamos para essa riqueza de Salomão, é algo extremamente impressionante, porque 1 Reis capítulo 10, versículo 14, não precisa abrir o texto, mas acompanha comigo. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Aí vai um pouquinho para frente, no versículo 21, diz, olha só, não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. Então pense o seguinte, ele recebia um peso de 23.300 quilos de ouro anualmente, fora os demais impostos. É claro que a gente não tem como quantificar isso, se tem algum economista aqui, ele vai me recriminar por isso que eu fiz, mas eu peguei esse peso aqui em ouro e eu transformei no valor do ouro nos dias atuais, para tentar entender um pouquinho qual era o rendimento que Salomão tinha anualmente, pensando
simplesmente nessa quantidade. E eu cheguei à quantidade de 4.732.929.000. Era o valor que ele recebia anualmente, descontando todos os outros elementos aqui. Então a gente está falando de alguém muito rico em comparação com o Neymar, que recebeu 105 milhões de dólares no último ano. Nós temos alguém que está falando de bilhões, quando aqui nós falamos de Neymar, que recebe por volta ali de 600 milhões. Né? Então uma quantidade exorbitante. É alguém extremamente rico, alguém que tinha dinheiro para fazer tudo aquilo que ele queria. Mas Eclesiastes 1,14 mostra essa visão do sábio, trazendo a memória de Salomão, quando ele diz que tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Interessante quando nós olhamos para essa questão toda, e o texto aqui fala muito de dinheiro, né? O dinheiro, ele traz uma ilusão para todos nós, de que ele pode trazer o sentido, a felicidade, a segurança, a tranquilidade para as nossas vidas, no sentido de que eu posso comprar aquilo que eu quero, eu posso ter aquilo que eu quero, eu posso me prevenir de males no futuro, e eu posso, de alguma maneira, me sentir seguro, porque existe algo que está aqui na minha vida presente e que está me dando toda essa segurança. E o dinheiro tem o poder de tomar o lugar do que aquilo que somente Deus pode fazer. Porque um cristão, ele não pode basear a sua segurança simplesmente no dinheiro, ou achar que o dinheiro pode prevenir nossas doenças, e quando nós olhamos uma realidade de coronavírus, ricos e pobres têm morrido. E onde é que está o Deus dessas pessoas que colocaram toda essa esperança no dinheiro? Aí quando nós olhamos para essa questão aqui, versículo 10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. É muito perspicaz aqui aquilo que esse mestre está falando. Quem ama o dinheiro jamais ficará satisfeito. Percebe aqui o que ele está dizendo? Ele não está querendo dizer que a pessoa que ela tem dinheiro e que Deus concedeu a ela bens, ela não é feliz. Não é isso que ele está querendo dizer. E ele não está condenando também a riqueza como se fosse um mal em si mesmo. Mas ele fala aqui do amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E olha o ponto que é interessante aqui, onde o sábio é muito perspicaz, porque essa pessoa nunca vai ter o suficiente. E a pergunta é, qual é o limite? Quando é que está bom? Quando é que a gente vai estar feliz com aquilo que a gente tem? Quando que chega o limite onde eu digo, agora eu posso parar? Exatamente esse é o problema do amor ao dinheiro. Algum tempo atrás, eu tinha um casinho, muitos anos atrás, quando eu casei, um casinho preto, e ele tinha um porta-malas assim, que se coubesse uma mochila, mais uma malinha, eu já estava muito feliz, dando glórias a Deus, satisfeito por aquilo. E quando eu troquei de carro, eu peguei um carro com um porta-malas maior. E aí eu pensei, nossa, agora viajar vai ser muito melhor, porque as coisas cabem melhor ali, o porta-malas é maior. Interessante que quando tinha o casinho, com seu porta-malas bem pequenininho, aquele modelo bem antigo, né, aquele menorzinho, eu enchia o porta-malas. E quando eu troquei de carro, eu continuei enchendo o porta-malas. Aí outro dia, eu viajei com o carro da minha mãe, que é muito maior que o meu porta-malas. E eu saí, eu enchi o porta-malas de novo. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas qual que é o limite para isso tudo? Cada vez, né, tem um espaço maior, então eu vou colocar mais coisa, eu vou botar mais coisa ali, porque cabe mais. E a busca do dinheiro, ela é tão complexa nesse sentido, porque quem ama o dinheiro nunca vai entender qual é o limite. Ele nunca vai entender quando ele pode dizer, agora já estou satisfeito com o que eu tenho, eu posso desfrutar a vida, eu posso aproveitar os meus filhos, eu posso ajudar as pessoas, porque a questão é a seguinte, existe uma grande possibilidade de alguém ser rico e não amar o dinheiro, e existe uma possibilidade de alguém ser pobre e amar o dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não nos comparamos com Jeff Bezos, dono da Amazon, nós não nos comparamos com Elon Musk, que hoje é o homem mais rico do mundo. Nós nos comparamos com o nosso círculo de amizades. E por que nós nunca vamos estar satisfeitos? Conhece aquela máxima do gringo? O vizinho foi lá e comprou um carro. É assim aqui também? O que o gringo vizinho tem que fazer? Comprar um carro maior e melhor para mostrar que ele também pode. Não é assim? Nós nos comparamos com quem está ao nosso redor. Nós estamos interessados em mostrar, às vezes, uma posição que nós não temos para impressionar as pessoas, para que elas nos amem, para que elas nos aceitem, para que elas nos admirem.
E nessa busca desenfreada por encontrar satisfação no dinheiro, quais são os sacrifícios que muitas vezes nós fazemos em busca disso? Se antigamente, quando nós olhamos o princípio da idolatria, era de que eu sacrifico coisas importantes para mim, coloco isso aos pés de alguma divindade, para que ela possa me retornar o favor dela em divindade, nós encontramos hoje que existe uma idolatria ao trabalho e ao dinheiro. E como é que isso acontece? Pais sacrificam seus filhos em prol da família, aonde eles dizem, eu estou trabalhando manhã, tarde, noite, sábado, minha vida inteira vai ser assim, porque eu quero dar um futuro melhor para minha família. E quando nós olhamos para o fundo da motivação do coração, será que é isso mesmo? Ou será que o coração, ele começou a amar tanto a riqueza, os bens, a possibilidade de ter coisas, que a partir daqui ele decidiu que ele vai deixar de aproveitar os filhos, de instruir os seus filhos, de guiar eles no caminho do Senhor, de dedicar tempo de qualidade com eles, para que ele possa então, a partir daqui, ter uma vida melhor. Vocês percebem como a coisa é sutil? É exatamente por isso que o sábio diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E esse é o problema, a saciedade ela nunca acontece, e ela acaba caindo na idolatria, assim como muitas outras formas de idolatria moderna que nós temos aqui. Mas olha o versículo 11, que benefício trazem os bens a quem o possui, se não dar um pouco de alegria aos próprios olhos? Há muitos anos atrás eu me lembro que eu tinha um amigo de infância, e o sonho da minha vida era ter um videogame chamado Super Nintendo. Quem lembra? Mario, esses jogos que são muito bons até hoje. Mas era o sonho da minha vida, era o Super Nintendo, eu não tinha, todos os meus amigos tinham. E eu pedia, pai, me dá, pode me dar de presente de aniversário, de Natal, nem me dá mais presente, só me dá o Super Nintendo, eu dizia para ele, né? Aí um dia ele conseguiu, ele comprou para mim, eu fiquei muito feliz. E é curioso que isso me deu alegria por um tempo. Isso foi muito bom para mim, até que eu fui na casa de um amigo e ele tinha ganho um Nintendo 64. Agora o videogame era 3D. Ele tinha jogos melhores, o controle era cheio de botão, era firme de segurar, era um negócio assim grande. O meu era um negócio que tinha que ficar com as mãozinhas fechadas assim. Parece que a minha vida acabou naquele momento. O meu Super Nintendo, eu cheguei em casa e disse assim, nossa, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Porque eu não posso ter um videogame melhor. Sabe criança, quando ganha um brinquedo, ela quer, aí tu dá para ela, brinca 10, 20 minutos, 5, 6 dias, pronto, está ali de lado. O problema é exatamente esse o ponto. Nós temos as coisas, nós recebemos as coisas, nós temos algo, nós ganhamos, aquilo dá um pouco de alegria aos olhos. Nós podemos desfrutar de um conforto maior. Agora o ar-condicionado do carro não é mais analógico, é digital. E aí nós gastamos nosso tempo, tudo aquilo que nós achamos que é importante para comprar uma simples melhoria na nossa vida que dá um pouco de alegria para nós. E olha que interessante, quando nós olhamos para isso tudo, por que para o sábio, o dinheiro ele não é suficiente para trazer alegria e sentido para a vida? Ele diz aqui, versículos 12 e 13, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Olha que interessante, às vezes a gente olha para a realidade e nós achamos que bênção de Deus é somente quando Deus chega na nossa vida e nos dá algo que nós queremos. E aí nós falamos com toda alegria, nossa, como Deus é bom. Mas quantas vezes nós olhamos para as dificuldades que Deus coloca sobre nós, inclusive provação, tentação, lutas, dificuldades, quando Deus nos nega aquilo que nós queremos? Quantas vezes nós olhamos para isso e nós dizemos, Deus está me abençoando. Sabe por quê? Porque Ele está transformando o meu caráter. Porque Ele está me dando uma oportunidade de ser santo. Porque Ele está me dando uma oportunidade de ser como Cristo. Porque Ele está me tratando como filho. E é isso que Hebreus capítulo 11 vai ensinar. Que Deus, Ele disciplina aqueles a quem ama. E a disciplina de Deus muitas vezes vem em formas que elas são difíceis de nós suportarmos. E Ele vai cortando, Ele vai podando, Ele vai usando diversos métodos que parece que eles fazem brotar feridas no nosso coração. O Evangelho é aquele que nos rasga por dentro. Mas quando nós olhamos para a realidade do dinheiro, olha que interessante, por que ele não pode aqui nos dar felicidade? Versículo 14, se perde em um mau negócio. Versículo 15, o homem não leva nada para sua sepultura, que nem diz o ditado que está lá em 1 Plebeus capítulo 4, caixão não tem gaveta. Entendemos porque ele diz no versículo 12, que o trabalhador tem sono ameno e o rico não.
Por causa da incerteza. Essa pessoa rica que ama o dinheiro, ela vive com base na incerteza. Será que amanhã eu vou perder meu dinheiro? E se eu perder meu dinheiro, o que vai ser de mim? O que vai ser com o meu status? O que vai ser com tudo que eu conquistei? Vai acabar de uma vez por todas. Quem assistiu o filme O Senhor dos Anéis entende exatamente disso que eu estou falando quando nós encontramos a relação de Sméagol e o anel. Ele não pode perder aquele anel. O anel foi a maldição da vida dele. O anel tornou ele extremamente desgraçado aos olhos das pessoas. Tornou ele praticamente um monstro. Mas era o precioso dele que ele não podia abrir mão por absolutamente nada. Uma relação de amor e de ódio ao mesmo tempo. Mas ele não podia largar daquilo, porque aquilo alegrava o coração dele. Tudo que importava era ter aquilo na mão. Que uso ele fazia daquilo? Nenhum. Mas ele tinha que ter. Ele tinha que ter o tempo inteiro. Nós gostamos de colocar o nosso valor. Casa melhor, carro melhor, comida melhor, viagens cada vez melhores. A gente vai cada vez buscando isso porque a gente olha para a vida dos outros e a gente quer espelhar aquilo. Eu olho para o Instagram de cada pessoa e eu penso, nossa, eu sou pobre, sou feio, minha vida é bem desinteressante, eu não como melhor do que ninguém, porque eu vejo cada prato gourmetizado que as pessoas postam por aí, que eu fico impressionado com o meu arroz e feijão que eu como todo dia, né? E a gente olha para isso, a gente pensa que é óbvio que ninguém posta na sua rede social uma comida comum de todo dia. As pessoas mostram um momento bom, só que a gente acha que essa ilusão de enxergar o palco dos outros e quer comparar com os nossos bastidores, não é isso? Então eu acho que é interessante a gente pensar que óbvio que todos nós queremos isso. Quem é que não quer uma vida melhor? Quem é que não quer uma vida mais confortável? Quem é que não quer mais luxo? Todos nós desejamos isso tudo, mas a questão para a gente pensar aqui, olha que interessante a comparação que o autor de Eclesiastes faz entre uma criança que nasce morta e não tem um enterro digno com o rico que não consegue aproveitar sequer a sua riqueza. Ele diz que é melhor e é mais satisfeito na vida a criança que ela já nasceu morta e não teve um enterro digno do que o rico que não consegue aproveitar o resultado do seu trabalho porque ele ama tanto o dinheiro que ele não consegue usufruir disso. Sabe por que ele diz isso? Porque nenhum dos dois entendeu o significado da vida. Só que a criança, ela está morta e ela não está mais sofrendo agora nesse momento. Quando nós olhamos para esse paradigma daquilo que eu falei, Romanos capítulo 1 vai mostrar que a penalidade mais severa que Deus pode dar ao pecador nesse mundo, presta bem atenção no que eu estou dizendo, a penalidade mais severa que Deus pode dar ao pecador nesse mundo é dar exatamente aquilo que o coração dele almeja. Se Deus te desse tudo aquilo que teu coração deseja, se Deus pudesse aqui suprir todos os pecados que você imaginou, os teus maus pensamentos, ninguém ficasse descobrindo de absolutamente nada, isso não seria uma bênção. Isso seria a maior ruína da tua vida. Porque Deus te ama tanto. Deus ama tanto a sua igreja. Deus ama tanto o seu povo, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz. E toda vez que nós encontramos uma verdadeira libertação de Deus, não é só liberdade como lá no Egito, para que o povo fosse livre do jugo político daquele povo. Mas Deus liberta aquele povo para que eles pudessem prestar culto ao Senhor. Para que eles pudessem sair do meio da idolatria. Para que eles pudessem sair do meio do pecado. E da mesma forma, quando Jesus nos liberta, é o novo paradigma do Êxodo. Ele nos liberta do pecado, para que nós possamos sair dessa terra aqui, do reino de Satanás, para que nós possamos ir para o reino de Cristo, para que nós possamos obedecê-lo, amá-lo, viver em santidade. E essa é a libertação. O maior castigo que Deus pode dar para alguém é permitir que essa pessoa viva em pecado. E quantas vezes eu vejo que muitos cristãos têm sido obstinados na sua caminhada. Não ouve ninguém. Não ouve absolutamente ninguém. Não ouve a palavra de Deus. Não ouve as pessoas aqui da igreja. Não ouve a repreensão dos seus líderes. E continuam vivendo a vida buscando sentido no dinheiro, nos estudos, num relacionamento, na carreira, no status, seja em qualquer outra coisa. Talvez o que Deus pode fazer na tua vida é retirar o freio que Ele coloca por meio da graça, que te impede de pecar ainda mais. E quem sabe Ele pode te entregar o teu pecado, para que assim como o filho pródigo, você descubra a realidade da vida, e que longe do Pai não existe nenhum tipo de vida.
Mas o que ele ensina antes disso tudo é que você não precisa ir para longe para descobrir que estar com Deus é o maior prazer que você pode desfrutar nesse mundo e no mundo vindouro. A riqueza não pode trazer o sentido para a vida, porque ela é efêmera, ela não é consistente, ela é rével, ela é vapor. Quando você vai agarrar aquilo, você fica feliz, se esvai da sua mão e você vai procurar outra ilusão logo aqui na frente. E é exatamente por isso que a riqueza não tem capacidade de fazer isso. Em segundo lugar, a experiência e a razão são incapazes de mostrar o sentido da vida. Vai comigo aqui para os versículos do capítulo 6, versículos de 7 a 12. Ele diz o seguinte, todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra, quem poderá contar-lhe o que lhe acontecerá debaixo do sol, depois que ele partir? Interessante, né, que se o escritor Dostoiévski, ele fala no livro dele, que é O Homem Subterrâneo, ele vai falando a respeito desse homem subterrâneo aqui, que é um homem que ele sabe que algum dia a sua morte vai chegar. E essa é quase que uma maldição para o homem. Ele é o único ser no mundo consciente de que algum dia a vida acaba. E diante dessa brevidade da vida, Dostoiévski descreve esse homem como alguém que enxerga aqui uma grande parede na sua frente, e ao invés de ele ficar distante dessa parede, ele sai correndo de cabeça para que cada vez mais ele se aproxime do tão fatídico dia. E ele descreve esse homem como um homem subterrâneo, aquele que perdeu a alegria nesse mundo, aquele que agora é indiferente, aquele que não se importa mais. Ele enxerga a luz do sol e ele quer fugir daquilo. E é basicamente alguém que ficou desprazeroso com a vida. Alguém que tentou encontrar o sentido, mas ele sabe agora que vai morrer, então ele quer queimar todo o cartucho que ele tem, aproveitando, de alguma maneira, escondida a vida dele, em algum prazer obscuro que ele tem. Mas é interessante aqui, que o versículo 10 aqui, ele diz que tudo que existe já recebeu um nome. E já se sabe o que o homem é, não se pode lutar contra alguém mais forte. Interessante quando nós lemos aqui, recebeu um nome. Dentro dessa cultura aqui hebraica, não significa que é simplesmente tem uma fonética bonita, né? A gente vê aqui como nós damos os nomes atualmente. Eu gosto de Silas, é legal. Eu gosto de Diogo, eu coloco o nome. Eu gosto de Vanderlei, acho bonito. Vamos colocar o nome nessa pessoa. Mas, naquele tempo, receber o nome significava dar um significado. E é muito interessante pensar nisso, né? Quando nós encontramos essa ideia de dar um significado às coisas. Então, o autor diz que tudo que existe já recebeu um nome. Ou seja, tudo que existe tem um significado, um sentido, uma razão de existir. E é muito importante a gente pensar nesses termos aqui. Tudo que existe tem um propósito. É isso que ele está querendo dizer. Então, é estudar isso, dar um nome, ver o caráter daquela coisa, o objeto, e dizer o que ela é. E o que o autor diz? Já se sabe o que o homem é. Está querendo aqui, já se sabe o que o homem é. Ele está querendo dizer que o homem sabe as suas limitações, que todos nós somos limitados. Nós não temos capacidade de mudar os acontecimentos da nossa vida. Nós não temos capacidade aqui de chegar e dizer para Deus, Deus, eu queria que a minha vida fosse assim, 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 e o Senhor pode vir aqui e fazer isso para mim porque eu quero. Ninguém tem capacidade de chegar e mudar acontecimentos do passado ou impedir que tragédias aconteçam no futuro. Nós não temos esse poder, né? E aí ele diz o que? Não se pode lutar com alguém mais forte. O que ele está querendo dizer é, Deus já deu um significado para tudo. O homem não tem capacidade por si mesmo de conhecer a profundidade de todas as coisas. E ele não pode bater de frente com Deus. Porque Deus quem diz o que as coisas são ou o que elas não são. Deus define a verdadeira realidade da vida.
Consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui? Para o autor de Eclesiastes, ele está querendo dizer que o homem não tem capacidade de compreender a totalidade da vida. O homem não tem a capacidade de dizer o que é bom para ele e o que não é bom para ele. Quem pode fazer isso é Deus, que deu um propósito a todas as coisas criadas. Esse é o mundo de Deus. Nós vivemos no mundo de Deus, as leis de Deus, as regras de Deus. Sabe aquela frasezinha que a gente ouve por aí? Meu corpo, minhas regras. Esse é o universo de Deus, gente. É o mundo de Deus. Deus não tornou esse mundo aqui uma democracia, onde cada um pode fazer aquilo que bem entende. A questão é que todos nós vamos prestar conta a Deus um dia daquilo que nós fizemos nesse mundo, porque é o mundo dele, e é o mundo dele como Criador. Nós vivemos numa época que a gente acredita que a nossa experiência, a nossa razão, pode ditar o que é melhor para nós. E aí eu já vi gente que quando foi confrontada com o pecado, seja qualquer pecado que foi, ela diz, cara, eu sei que tu está me dizendo é certo, porque a Bíblia diz isso, mas eu não consigo acreditar porque aquilo me dá prazer. Eu sei que tu está me dizendo que a Bíblia fala a verdade, que eu não posso adulterar, que eu não posso tantas outras coisas, tantos outros pecados, mas ele dizia assim, mas eu quero decidir viver a vida da minha forma. Porque se aquilo me dá prazer, eu vou fazer. Não é errado se te faz feliz, assinado Satanás. Já ouviram essa frase? Não dá nada. Não vai acontecer absolutamente nada, ninguém vai descobrir. Quando a gente chegar lá no inferno, tomara que não aconteça isso, né? Mas se a gente passar pelo corredor, assim, né, e tiver a portinha do inferno aqui de um lado, quando a gente estiver indo para o céu, e a gente vê a portinha, vai estar escrito assim, na porta, lugar dos não dá nada. Porque é basicamente isso que a gente vê. Não dá nada. Eu posso pecar à vontade, fazer aquilo que eu quero, porque não é errado se me faz feliz. O que eu quero dizer para vocês aqui? Deus nos criou com um propósito. Deus criou a vida com um propósito. Sabe quando a gente compra um aparelho eletrônico e daí vem com um manual? Todo mundo odeia ler manual, né? Mas chega um determinado momento que vem um problema, ou a gente tem que ver um tutorial no YouTube, ou a gente usa um manual. Uma das duas coisas tem que acontecer. Por quê? Porque o fabricante é a melhor pessoa indicada para a gente poder fazer o melhor uso possível daquele produto. E quando nós entendemos que Deus é o autor da vida, até mesmo as negações que Deus diz para nós não fazermos, são bênçãos que Ele coloca na nossa vida. Sabe quando Deus diz para nós, não matarás? A gente pensa, poxa, mas se eu não matar uma pessoa, está tudo certo. Não é isso que o mandamento está dizendo. O que Deus está dizendo aqui com esse mandamento é, ame a vida porque Deus ama a vida. Faça tudo o possível para preservar a vida. Haja em prol da vida. A mesma coisa, não adulterarás. Não é só não adulterar. Mas quando Deus ensina o casamento é o plano de Deus único para um relacionamento entre homem e mulher. Faça de tudo para manter o casamento. Solteiros, mantenham a pureza para o dia do casamento. Casados, mantenham a pureza com seu cônjuge, cumprindo as alianças que vocês fizeram. Não provoque outras pessoas, não fique flertando com outras pessoas. Por quê? Porque o projeto de Deus é o casamento. Então, quando a gente olha para isso tudo, Deus é o Deus que nos dá tudo aquilo que é de bom na nossa vida. Todas as dádivas procedem de Deus. E como cristãos, nós precisamos refletir sobre isso tudo e deixar de lado a nossa visão de mundo. Às vezes chegam tantos momentos que o meu coração ama tanto o pecado que a minha oração é, Deus, o meu coração ama isso aqui. Mas eu quero me conformar à tua vontade. Gente, essa é a oração que nós temos que fazer, uma oração piedosa, de dizer, Deus, eu não acredito que a tua palavra é o melhor para mim, mas eu quero dar esse passo. Muda meu coração, transforma a minha visão, faz a minha vontade de estar de acordo com a tua palavra. Exatamente isso que a gente precisa entender. O homem foi criado como uma alma vivente. E é isso que Gênesis diz, não é verdade? Então Deus soprou o fôlego de vida e esse homem se tornou alma vivente. Engraçado que toda vez que a gente pensa na linguagem do hebraico, sempre tem uma figura para definir um conceito, que nem o Hevel, que eu falei antes. A ideia aqui de alma é a garganta, literalmente garganta. E quando a gente pensa na ideia da garganta, ela está ligada com a saciedade. E isso não quer dizer respeito, assim, por exemplo, assim, quando a gente está com fome, a gente coloca a mão na barriga, não é assim?
Tô com uma fome aqui, não consigo me aguentar mais, né? Vontade de comer uma picanha, uma pizza, que isso é a melhor coisa perto das 8 horas da noite, né? Mas para eles colocam a mão na garganta, porque aquilo é saciedade. E diz que o homem foi criado, isso é muito importante, como uma garganta vivente, alguém que é fome e sede. Não é que o homem tem fome e sede, o homem é fome e sede. O homem vai buscar um lugar para saciar a sua felicidade. Mas o ponto principal aqui é: o homem é fome e sede de Deus. E assim ele foi criado. Isso é a nossa natureza, é o nosso instinto, é o nosso DNA, é aquilo que nós somos verdadeiramente. E a idolatria acontece quando a gente desfoca esse ponto. Nós deixamos de nos satisfazer em Deus para nos satisfazermos nas coisas. Então olha que interessante para a gente pensar. O sentido da vida, ele pode ser explicado de acordo com a ótica de Deus. Quando Deus, que é o Criador de todo o universo, decidiu fazer um mundo que, embora ele é afetado pelo pecado, ainda assim é o mundo de Deus. E Deus te ensina a viver de forma melhor nesse mundo. Para finalizar, o último ponto que está ligado com isso é que o sentido da vida não está abaixo, mas acima do sol. E aqui nós encontramos o princípio fundamental que vai amarrar todas as pontas, que é o temor ao Senhor. Olha que interessante aqui. Se a vida é rével, se a vida não faz sentido, se a vida é efêmera, então resta uma única saída para todos nós, que é comer, beber, aproveitar, e um dia tudo isso acaba e está tudo certo. Mas se existe um sentido por trás disso tudo, nós devemos procurar entender verdadeiramente qual que é, né? Então, quando nós entendemos aqui, presta atenção nos versículos, no capítulo 5, versículos de 18 a 20. Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o seu esforço que se faz debaixo do sol. Os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém, os capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. Olha que interessante, se o homem busca, por um lado, prazer na riqueza como se ela fosse um fim em si mesmo, Deus mostra um outro caminho aqui. De que Deus concede aos homens os seus bens, a sua riqueza, aquilo que eles têm, para que eles possam desfrutar na medida em que Deus lhes confiou todas essas coisas. Porque a riqueza ela não pode ser um fim em si mesmo. Os bens que nós temos não podem ser um fim em si mesmo. Mas quando nós olhamos para eles, quando nós entendemos todos eles debaixo da ótica de Deus, nós entendemos que o princípio maior nesse mundo não é o que acontece aqui debaixo do sol. Mas quando nós olhamos para cima do sol, nós encontramos um Deus amoroso. Nós encontramos um Deus que se relaciona conosco. Nós encontramos um Deus que nos dá de acordo com aquilo que é a vontade dEle. E quando nós nos satisfazemos naquilo que Deus nos dá, de acordo com a bondade dEle, onde Ele prometeu que não vai nos faltar nada, onde Ele é um Pai que nos supre e nos dá tudo aquilo que precisamos, nós podemos aqui refletir e entender que Deus é um Deus misericordioso no pouco e no muito. Você pode ser feliz tendo pouco, você pode ser infeliz tendo muito. Ao mesmo tempo que você pode ser feliz no muito quando você reconhece a soberania de Deus e você decide amar esse Deus acima de tudo. Então Deus é o Criador do prazer, das sensações, da diversão. Deus não nega bem ao seu povo. Não é esse o ponto aqui. Deus nos dá coisas prazerosas para a nossa vida. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que Ele nos dá deve ser desfrutado debaixo da ótica divina, debaixo daquilo que nós entendemos que está acima do sol. Quando nós olhamos para isso tudo e buscamos a satisfação em Deus, as coisas desse mundo começam a perder sentido. Elas começam a fazer cada vez menos sentido quando eu amo a Deus de todo o meu coração, quando eu decido me satisfazer nele, quando eu decido tornar Ele a prioridade da minha vida. Eu faço isso na devocional, eu faço isso na minha oração, eu faço isso no meu caminhar diário, faço isso na prioridade que eu dou aqui para a igreja, sendo membro, sendo frequente, sendo coerente com a minha vida de santidade, me afastando do pecado. E tudo isso eu começo a desfrutar de uma alegria que procede de Deus, coisa que eu não vou encontrar nas coisas.
Quando nós estamos satisfeitos em Deus, Deus é mais glorificado em nós e as coisas desse mundo começam a perder sentido. O que eu quero dizer para vocês é que não é porque Deus te dá um orçamento alto que você precisa viver exatamente com aquilo. Quando nós entendemos que tudo que Deus nos dá é para a glória dele, nós podemos abençoar outras pessoas, edificar a vida de quem precisa, contribuir com a obra missionária, contribuir com pessoas que muitas vezes têm essa necessidade. Nós podemos usar os recursos que Deus nos deu, sejam dons, talentos, bens, para que isso possa promulgar o reino de Deus. Se Deus te deu um talento, use para a glória de Deus. Se Deus te deu bens, use isso a fim de abençoar outras pessoas. Se Deus te deu qualquer outra coisa, você pode fazer isso entendendo que Ele é aquele que deve receber nossa glória em todas as coisas. Então, o nosso chamado é tirar esse olhar do mundo presente e pensar, assim como Dostoiévski falou lá atrás, a vida está acabando. Ela pode durar mais 10, 20, 30, 40 anos. Os mais jovens têm uma vida talvez mais longa pela frente, mas nós sequer sabemos quando Deus vai nos chamar. Mas quando nós olhamos essa brevidade da vida, será mesmo que o sentido dela é colocar os nossos esforços simplesmente naquilo que acontece aqui e que vai acabar um dia? O grande desafio de nós olharmos para aquilo que está acima do sol é quando nós olhamos para Jesus Cristo e nós entendemos que a missão de Jesus nesse mundo, ela foi curta, ela foi passageira, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, é isso mesmo que ele falava, mas tudo que ele fez foi justamente para adorar e glorificar o Pai. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o exato exemplo que serve para todos nós. Porque Jesus abandonou a glória desse mundo, porque ele entendia que buscar a glória do Pai era maior. Jesus deixou de lado os prazeres para tomar a cruz. Jesus veio como um rei que não colocou uma coroa de ouro, mas ele colocou uma coroa de espinhos. Ele não foi entronizado no trono, mas em cima da cruz, uma mensagem muito curta dizia que Jesus era o rei dos judeus. E nós encontramos todos esses aspectos na vida de Jesus, alguém que abandonou qualquer vaidade nesse mundo, para que nós pudéssemos ter a salvação. E o nosso chamado é entender que um dia Deus irá nos chamar. Um dia Deus irá nos chamar. E eu gosto muito de uma ilustração que quem usou foi o Dr. Russell Shedd, que ele disse que nós estamos aqui nesse mundo como soldados no campo de batalha. E como soldados no campo de batalha, um dia o nosso general vai nos chamar de volta. Então, nós vamos prestar contas diante do nosso general, daquilo que nós fizemos nesse mundo. E aqueles soldados que retornarem com as pernas mutiladas, com os olhos perfurados, com os braços muitas vezes perfurados por tiros, balas e cicatrizes de luta contra o pecado, cicatrizes de ministério, dificuldades que eles tiveram nesse mundo, mas que fizeram isso e honraram a bandeira do seu país, receberão glória ainda maior. E quando nós entendemos isso tudo, a vida vai acabar um dia. Nós estaremos com Cristo. E a vida cristã não é o que nós fazemos no presente que vai alterar o nosso futuro lá na frente com Deus. Mas é o que Cristo já fez por nós e porque Ele já alterou o nosso futuro que deve mudar o nosso presente. O nosso chamado é para viver uma vida compatível com a obra de Cristo, com o nosso chamado eterno de estarmos um dia junto dEle. E assim como cristãos que somos, que possamos honrar o sacrifício de Cristo na cruz. E algumas práticas aqui para nós finalizarmos aqui, nesse ponto todo. A pergunta que eu te faço, para você refletir aí do seu lugar. Como é que você tem vivido a sua vida? De que maneira você tem vivido hoje? A parte de Deus, você tem amado mais o dinheiro, as coisas desse mundo? Avalia hoje. Quanto tempo você tem dedicado a isso? Os teus pensamentos são direcionados para quê? Aquilo que te dá alegria. O que é? Se a resposta para essas 3 perguntas não for Deus, talvez vocês estão diante de um ídolo. E precisa sacrificar.
porque senão ele vai acabar com vocês. Se você tem amado qualquer coisa desse mundo, o chamado de Deus para você hoje é arrependa-se, confesse esse pecado a alguém, peça ajuda, porque a idolatria é um dos pecados mais difíceis de a gente lidar, porque envolve o coração, envolve o nosso amor às coisas. Então, algumas práticas aqui: seja generoso, compartilhe o que Deus lhe concedeu, reconheça Ele em todas as áreas, seja nas suas ofertas, seja no seu dízimo, seja na ajuda com quem precisa. Não construa a sua vida somente em redor da profissão que pode te conceder, isso para os jovens aqui, né, bons rendimentos. Mas pense em primeiro lugar a profissão que você pode glorificar o nome de Deus. E pais, vocês têm uma responsabilidade muito grande de encorajar seus filhos a isso. Não só a profissão que ele vai tirar bons rendimentos e ser rico, mas a profissão que vai ajudar ele a glorificar Deus com aquilo que ele faz. Porque todas as coisas pertencem a Deus. Não é só o que a gente faz dentro da igreja, é lá na minha casa, é lá no meu trabalho, é lá com os meus amigos, é com os meus planos. Tudo isso diz respeito a Deus. Não confie na segurança e na incerteza do dinheiro, porque um dia isso tudo pode acabar, da noite para o dia. É só olhar quantas lojas, negócios, estabelecimentos fecharam Brasil afora, mundo afora. Um dia pode acabar da noite para o dia. Casados, não atrelem sua vida e felicidade conjugal ao dinheiro. Vocês podem ser felizes em Arroio do Sal e infelizes lá no Caribe. Pode ter certeza do que eu estou falando. Que a felicidade não é o lugar que nós estamos. Não é a felicidade, mas estar contente com aquilo que Deus deu. Tá? Eu conheço gente muito mais humilde, que é muito mais feliz do que gente que desfruta prazeres impressionantes. Tá? Então presta bastante atenção nisso. Então não deixa que o dinheiro seja a briga fundamental do casal. A maioria dos casais brigam por causa de dinheiro. É dinheiro o tempo inteiro. O que eu vou fazer com o dinheiro? Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que pegar um empréstimo para comprar aquilo outro. Pensa em primeiro lugar como é que eu posso glorificar Deus. E a partir daí constrói o orçamento. Isso vai glorificar Deus? Não, não vai. Corta fora. Isso é correto diante de Deus? Até é, mas eu vou precisar fazer sacrifício. Corta fora. Lá da frente vocês não brigam mais, pode ter certeza. Aprende a viver com menos e a gente vai poder ter uma vida mais tranquila. Então, pais, desfrutar aqui de tempo, companhia e de ensino junto com seus filhos é tarefa de vocês. Ensinar eles no caminho do Senhor não é tarefa da igreja, é tarefa de vocês. Deuteronômio diz: ensina pelo caminho, por onde quer que fores, o tempo inteiro ensinando, mostrando o caminho correto. Está andando no trânsito, alguém fez uma barbeiragem? Pois é, filho, olha só. Quando alguém faz uma coisa dessas, a Bíblia ensina que a gente não pode retribuir o mal com o mal. Jesus não nos retribuiu o mal com o mal. E a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, ser calmo, ser manso. E aproveita para não retribuir o mal com o mal, né? Para não ser um mau exemplo para o filho também. Então, entendam essa função aqui. Não é só dar o dinheiro que é investir no futuro dos seus filhos. Investir no futuro dos teus filhos significa conduzi-los no caminho de Deus. Não crie filhos para que sejam ricos. Crie filhos para que sejam tementes ao Senhor. E dessa forma, o coração deles vai transbordar de alegria, coisa que o dinheiro não pode dar. Ok, gente? Então, aqui alguns elementos importantes para a gente refletir. Eu sei que foi falado muita coisa. Eu espero que vocês possam pensar nisso tudo, olhando para aquilo que está acima do céu, entendendo que Deus traz o sentido da vida e que a nossa experiência não é capaz de entender isso tudo. O nosso coração vai buscar a riqueza, o nosso coração vai buscar os prazeres, vai buscar qualquer outra coisa. Mas o nosso chamado é crucificar tudo isso, colocar os pés da cruz, para que nós possamos olhar para essas coisas da ótica de Deus, gratos por aquilo que Ele nos deu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradeço por essa noite, Pai. Oramos a Ti, reconhecendo que o Senhor é o doador de todas as dádivas, e o Senhor enviou a melhor delas, que é Jesus Cristo, Teu único Filho, para morrer na cruz em nosso lugar. Entendemos que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade é algo que nós não temos capacidade de corresponder corretamente a isso tudo. Nós somos pecadores, distantes do Senhor, mas transforma, Pai, a nossa motivação, nosso ser, quem somos, a fim de que venhamos a Te amar cada vez mais. E que os prazeres desse mundo
possam ser colocados diante do Senhor, a fim de que possamos rejeitá-los, carregar a nossa cruz, morrer para nós mesmos e viver a vida que o Senhor planejou a todos nós. Que Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie e nos transforme cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Que possamos ser como Cristo, nosso Salvador, e que cresçamos em maturidade, que a Aliança Bíblica de Farroupilha possa Te amar cada vez mais e que o pecado da idolatria não seja algo que se prolifere aqui nesse meio, mas que essa igreja seja generosa, seja uma igreja que Te ama, que Te reconhece em tudo e que busca fazer de todas as coisas um meio para Te glorificar. É isso que eu Te peço, em Teu nome que eu oro. Amém.